Olá, meu nome é Júlia Mendes Rara, sou graduanda na FATEC Osasco no curso de Gestão Financeira, junto com o Paulo Roberto Alves de Lima, que também é graduando na mesma instituição e curso. Elaboramos um artigo no primeiro semestre que compara o financiamento e o aluguel de apartamentos na região metropolitana de São Paulo. Nosso artigo tem como objetivo avaliar qual das formas de aquisição de um apartamento na região metropolitana de São Paulo para famílias com renda bruta mensal em torno de R$ 8.000 é mais vantajosa do ponto de vista financeiro, financiamento ou aluguel. Nos últimos anos, o crescimento de prédios residenciais em São Paulo tem aumentado consideravelmente, assim como a procura por esse tipo de imóvel. Observa-se que tal fenômeno pode ser resultante de questões de segurança, já que só na capital de São Paulo houveram 6.452 casos de roubo e furto a casas no primeiro semestre de 2018, segundo os dados levantados pelo Departamento de Investigação Criminal em 2018. Enquanto que em condomínios, entre janeiro e abril de 2018, o número de casos foi bem menor, 1.300. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do mesmo ano. Tendo isso em vista, avaliar qual a melhor forma de adquirir esse tipo de imóvel é de interesse não apenas nosso, mas de qualquer pessoa que pretenda ter como moradia um apartamento. Para entender esse tema, é preciso conhecer alguns conceitos importantes, entre eles análise de crédito e o sistema SAC. Primeiramente, para entender o que é uma análise de crédito, precisamos entender o que é crédito. Segundo Daroy, crédito é uma confiança dada ao cliente para que ele tenha mais tempo para efetuar o pagamento de uma determinada compra ou utilização de um serviço. Tendo em vista isso, a análise de crédito, como definem os autores Daroy e Sanches, consiste na avaliação de informações cadastrais do solicitante de crédito para uma posterior avaliação ou reprovação da aquisição do crédito, diminuindo assim o risco de inadimplência. É importante ressaltar que, para os financiamentos imobiliários, o valor mínimo de entrada exigido pelos bancos é de 30% do valor do imóvel. Além disso, se o valor da prestação for maior que 30% da renda familiar bruta, a liberação de crédito será recusada pela instituição. Para a Capra, o objetivo dos sistemas de amortização é sanar uma obrigação por meio de pagamentos periódicos. O sistema de amortização constante é muito utilizado no sistema financeiro de habitação, e como o próprio nome sugere, a amortização é a mesma em todas as parcelas, ou seja, elas são iguais, e essa amortização é acrescida de juros sobre o saldo devedor. É importante salientar que a amortização, como já mencionado, é constante, porém, o valor mensal dos juros decresce até o fim da dívida. A metodologia consiste em uma pesquisa descritiva e exploratória para avaliar o custo-benefício entre o aluguel de um apartamento ou o seu financiamento, a fim de concluir qual a melhor opção do ponto de vista financeiro. Como estudo de caso, foram analisados apartamentos na região metropolitana de São Paulo na faixa de preço de R$ 345 mil para uma renda familiar bruta mensal de R$ 8.000. Adotamos esse valor com base numa pesquisa de 2017 no IBGE, que mostra que o salário médio mensal dos trabalhadores formais na região metropolitana de São Paulo é de 4,2 salários mínimos. Essa faixa de preço foi escolhida com base em uma pesquisa feita em 2018 pela empresa Canal do Crédito, a pedido da revista Exame, que tomou como base as condições de financiamento dos 5 principais bancos que concedem crédito imobiliário: o Banco do Brasil, o Bradesco, Caixa, Itaú e Santander. Além disso, para a definição do preço do aluguel, foram consultadas as imobiliárias Pérez, Ligue Imóveis e Roque Farias, e verificou-se que o aluguel de apartamentos na faixa de 345 mil na região metropolitana está em torno de 1.500 e 1.800, já incluso o valor do condomínio. Para fazer a comparação, foi simulado o financiamento de uma residência tendo como critérios valor de entrada de 20% do valor do imóvel, prazo de quitação de 360 meses ou 30 anos, idade do mutuário igual ou inferior a 45 anos, considerando-se o critério acima e seguindo a resolução CNSP número 205. Da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, que diz que a soma da idade do cliente com o prazo de financiamento deve ser inferior a 80 anos e 6 meses. Sistema de amortização SAC, simulações feitas nos sites do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander.
E quanto ao aluguel, considerou-se período de 360 meses pagando-se o aluguel, investimentos sem risco, entre eles o Tesouro Direto, o Certificado de Depósito Bancário CDB, as letras de crédito imobiliárias LCI e as letras de crédito do agronegócio LCA. Simulações de investimentos realizadas no site oficial do Tesouro Direto, utilizando o título Tesouro IPCA, com juros semestrais 2050, investimentos iniciais igual ao valor da entrada do financiamento, valor de R$ 1.650 para o aluguel, média entre 1.500 e 1.800, investimento mensal igual à média entre a primeira e a última parcela subtraída do valor do aluguel. As tabelas a seguir mostram as simulações de financiamento realizadas no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Tendo os valores da primeira e última parcela de cada simulação, foi possível estimar a quantia que seria investida durante o período de aluguel. A parcela média é a média das parcelas obtidas nas simulações de financiamento. Já essas tabelas mostram os valores para o período de investimento pagando-se aluguel. Analisando-se os dados da tabela 9 e comparando-os com os dados das simulações dos financiamentos, observa-se que o investimento de renda fixa feito a longo prazo pode não ser tão vantajoso em relação ao financiamento, dependendo do tipo de investimento feito. Com exceção dos investimentos em títulos, nota-se que não há muita diferença entre os valores acumulados pelos outros investimentos. Para os casos da tabela 7 e 8, os investimentos na poupança LCI, LCA e CDB mostram-se menos vantajosos em relação ao financiamento. Apenas o título se sobressai, com pouco mais de 100 mil a mais do que os 345 mil do financiamento. Do ponto de vista financeiro, o aluguel de apartamentos na região metropolitana de São Paulo é, de um modo geral, mais vantajoso se houver um investimento contínuo equivalente ao período de financiamento. Porém, é importante ressaltar que, na maioria dos casos observados, o valor acumulado ao final do investimento não é muito discrepante do valor do apartamento financiado. Além disso, o rendimento dos investimentos no Tesouro Direto podem sofrer variações com a queda da taxa Selic, e, portanto, a vantagem financeira que o caso do aluguel tem em relação ao financiamento pode ser ainda menor. Do contrário, caso haja um aumento da taxa Selic, a vantagem pode ser maior. É importante frisar que despesas com seguradoras, ITBI e registro de imóvel, por exemplo, não foram incluídas no financiamento, dadas as limitações do grupo. A seguir, temos as referências que vocês podem encontrar no nosso artigo. E é isso, muito obrigada!